Olá, meus queridões, essa é a sessão História em 3 minutos, explicando um tema curto, de maneira bem rápida. A gente hoje vai falar de Guerra de Secessão. O principal conflito acontecido no território dos Estados Unidos, um conflito que aconteceu no século XIX. Resolvi utilizar esse mapa aí para a gente lembrar mais ou menos de que Estados Unidos a gente está falando. Não é o mesmo de hoje. Os Estados Unidos da época da colonização são só esse trecho das 13 colônias. Ao longo do século XIX, várias regiões foram sendo anexadas. O país deixou de ser só um pedacinho de terra para virar quase um continente inteiro. Bom, a Guerra de Secessão também aparece em algumas situações com o nome de Guerra Civil Americana. Tá? Foi um evento que aconteceu entre 1861 e 1865, 4 anos de uma guerra bastante intensa, bastante difícil. O principal motivo para a guerra está dentro do país em si. Os Estados Unidos tinham nessa época uma espécie de divisão. Os estados do norte, esses aqui representados em azul, eram regiões mais industriais, mais liberais, tinham imigrantes que chegavam para trabalhar recebendo salários, muitas fábricas e uma quantidade de escravos muito pequena. As pessoas tendiam a ser mais pró-abolição da escravidão, ou seja, elas queriam que a escravidão acabasse. Já no sul, esses estados aqui em vermelho, a gente tem regiões mais rurais, ou seja, bastante fazenda, aquela coisa do campo, um número enorme de escravos trabalhando nas plantações. Isso se reflete nos registros da época. Eu peguei algumas fotografias de um pouco depois da Guerra de Secessão, essas são do final do século XIX, 1890 mais ou menos, e a gente pode ver que o norte já era uma região bem industrial, bem desenvolvida, vamos dizer assim. Essa aqui é uma imagem de Nova York. Bastantes prédios, uma vida urbana bastante forte. E no sul, a imagem que a gente mais tinha era das fazendas. Principalmente as fazendas de algodão, que são aí desse exemplo, e das pessoas essencialmente escravas e negras trabalhando nessas plantações. O estopim da tal Guerra de Secessão é a eleição em 1861 desse nosso amigo aqui chamado Abraham Lincoln. O Lincoln era um advogado, era do Partido Republicano e ele era extremamente a favor do fim da escravidão. Quando ele assume, os estados do sul resolvem se rebelar e se separar dos Estados Unidos. Eles formam o que a gente chama de estados confederados, dá uma olhadinha aí na legenda, e resolvem formar um outro país onde ali sim a escravidão não seria abolida, onde ela seria mantida. E já os estados do norte, que aí aparecem como estados da União, não aceitaram essa separação. Como a gente tinha visto antes, uma guerra que durou 4 anos, um número alto de mortos, quase 1 milhão de pessoas, um recorde para guerras em que os Estados Unidos esteve envolvido. Existe muita representação na cultura americana dessa guerra, até hoje existem inclusive reencenações dela. Muitas representações, inclusive com as duas bandeiras, a da União, representando os estados do norte, e a do sul, com a bandeira dos confederados. O norte acabou saindo vencedor e conseguiu manter o país unido depois de 4 anos de conflitos bastante sangrentos. Poucos dias depois da guerra, o Abraham Lincoln foi morto por um radical do sul chamado John Wilkes Booth. Matou ele escondido atrás de uma cortina num teatro, enquanto eles assistiam uma peça, enquanto o Abraham assistia a peça com a família, marcando uma história triste de um presidente americano que foi forte o bastante para manter o país unido. E assim a gente chega ao final da Guerra de Secessão, que acabou fazendo com que os Estados Unidos se consolidassem como um país só, um país intacto e muito mais forte, porque a economia do norte e do sul começaram a se integrar lentamente, o sul passou a se desenvolver também, e o país foi entrando aí na rota de se tornar a potência que acabou virando coisa de 50 anos depois, na época da Primeira Guerra Mundial. Valeu, galera, a gente se vê numa próxima de 3 minutos.